Oi! Hoje eu vim mostrar para vocês a minha caixa de Castle Arts Gold de 120 cores. Eu tenho ela há mais de um ano, eu trouxe dos Estados Unidos, porém a única coisa que eu fiz com eles foi a tabela. Eu nunca me senti merecedora de utilizar eles, eu sempre tive medo. Deixei para uma ocasião especial, para quando eu já estivesse pintando melhor. Então, como eu quero muito poder utilizar, para não ficar deixando o material guardado assim, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, para eu poder começar a utilizar, criar mais coragem. Vem com esse papel para a gente se inscrever e participar do clube Castle Arts. Vem esse aqui com o guia de produtos da marca. Isso na época, eu não sei, talvez agora já tenham produtos novos, né? Aí vem com essa tabelinha dizendo o que cada cor tem, né? Por exemplo, essa cor aqui, que tipo de produto que existe essa cor? Aí, lápis de cor, aquarela, outros tipos de produtos, né? E depois vem esse aqui, com a guia de cores também, né? Como que é feito o lápis, né? Alguns produtos, Castle Arts. Desenhos com sugestões de paletas de cores. E esse livrinho aqui, que é bem legal, que vem com várias dicas de pintura, de como utilizar, né? Até o círculo cromático. Aqui como fazer a cor dourada. Então, vem várias dicas de desenho. De como tá construindo as camadas e chegar em um bom resultado. Ele é bem completinho e tem 35 páginas. Aí vem com esse papel, impresso em dourado ali, para proteger, né, os lápis. Essa é a tabela que eu fiz, já vem pronta, né, eu só preenchi. E as cores são lindas. São bem macias, eu adorei o teste. Mas, como eu falei, eu tinha muito receio de estar utilizando, né? E aqui são eles. Eles são maravilhosos, né? São 3 bandejas. As bandejas, elas não são tão reforçadas. Elas são de plástico, molinho, ó. E essas são as paletas de cores. Ó, e essa é a última paleta. Mostrar aqui para vocês as cores bem de pertinho e a beleza do lápis. Eles são lindos e me arrependo de não ter utilizado antes. Essa é a linha profissional da marca. Eles são à base de óleo, as cores são super pigmentadas. São ideais para construir camadas e fazer degradês. A mina é uma mina média, de mais ou menos 3,3 milímetros. Ela é firme, resistente, ideal para fazer detalhes pequenos, né? E áreas maiores também, né? Porque como ela é mais grossinha, preenche mais rápido. E no corpo do lápis, no caso, vem o nome da marca, o modelo do lápis, a cor, o nome da cor e o número da cor também, para facilitar a nossa vida, né? E a madeira é uma madeira clarinha. Além disso, atrás do lápis ele é fechadinho, o que protege a mina. Bem construído, né? A lata é uma lata resistente. Eu achei um pouco ruim para fechar, mas acho que é só o jeito mesmo. Mas eu achei ela linda, né? Esse desenho de cima da lata é simplesmente maravilhoso. Eu fiquei encantada com essa lata. E agora eu vou colorir um desenho. Eu escolhi esse livro para estar colorindo. É um livro bem pequenininho, cabe praticamente na palma da minha mão. É que a minha mão é pequena, então é óbvio que ele seria maior, né? Deixa eu até medir aqui para ver qual é a medida. Mas ele é bem pequenininho. É o livro da Mili Marota.
Reino Animal. Esse daqui eu não sei se ele tem menos, ó, tem 16 centímetros. E aqui ele tem 11 centímetros. Eu não sei se aqui tem todas as imagens do livro maior, ou se é um resumo, né? Ó, algumas imagens escolhidas. Ele é um livro bem grosso. Qualquer hora eu posso estar mostrando para vocês também, página por página. Eu não sei se ele ainda é vendido, porque eu tenho há bastante tempo. E é uma vergonha, mas eu só tenho um colorido nesse livro, que é esse aqui. E se eu não me engano, eu usei Faber-Castell, da linha permanente. O fundo eu fiz com nanquim da Acrylex. E eu escolhi esse desenho aqui para estar colorindo, por ser um desenho mais rápido, mais simples, e só para a gente ter uma ideia. E para não ficar um vídeo muito longo também. Claro que eu vou ir cortando e mostrando algumas partes para vocês, mostrando os lápis que eu vou estar utilizando. Então, bora comigo fazer o meu primeiro colorido com esses lápis lindos? Antes de eu colorir, eu quero mostrar uma coisa também. Olha só, a mina do lápis, se você olhar, ela é bem diferente da cor que fica no papel. Esse aqui é o 63, ó, que é esse daqui. Então, ele é mais parecido com essa parte do lápis, né, onde vem a cor ali, ó, do que a mina do lápis. Então, é muito bom ter a tabela para a gente poder ter uma ideia, né? E essa vai ser a primeira cor que eu escolhi, que é esse aqui. 63. Dá pra ver que ele é bem parecido, né? Com o corpinho do lápis, mas com a mina parece mais escura nesse caso aqui. Ele é super macio pra pintar. Também eu não sei a folha, né? Porque essa folha aqui é uma folhinha bem grossa. Lisinha. Bem gostoso de colorir. Eu vou tentar deixar alguns espaços em branco para fazer a luz. Porque como eu vou trabalhar só com lápis aqui, não vou fazer nenhum detalhe com caneta, nem nada. Então, eu vou ter que deixar um pouco mais em branco, assim, pra dar um destaque pra luz, né? O que eu reparei é que ele quase não solta nada mesmo de farelinho de lápis, né? Ele é bem firme, assim. Porém, ele gasta bastante, tem que ir virando o lápis, porque vai gastando bem a pontinha, ó. Tem que ir virando ela, porque ela vai desgastando bastante. Acho que por ele ser macio, né? Mas ele não derrete, assim, sabe? Você não sente, assim, como é que eu posso dizer? É bem macio, ele é bem macio, mas é firme. Olha só como gastou bastante. Pelo tamanho do desenho, né? Eu acho que foi bastante. Mas o legal é que não faz nenhuma sujeira. Eu vou deixar eles separados, caso eu precisar retocar. E aqui eu tô anotando os lápis que eu tô utilizando. Ó, o próximo vai ser esse. Esse desenho aqui que eu escolhi é só pela facilidade mesmo. Porque não é uma coisa que me atrai muito pra pintar a cobra. Não acho muito bonito o desenho. As cobras eu acho muito bonitas, mas o desenho em si, não. Mas como eu queria uma coisa bem fácil pra estar colorindo, porque não tenho habilidade com lápis, gravar colorindo também não. Eu demoro bastante para colorir.
Mesmo agora que eu já tenho um pouco mais de prática, eu demoro muito para colorir. Uma que eu tenho dificuldade um pouco com essa mão, eu sou destra, mas essa minha mão, ela me dificulta um pouco, né? Às vezes ela dói. Eu ainda faço fisioterapia, porque eu quebrei o meu dedinho, acho que eu já falei, eu já falei em outro vídeo. Então, eu acabo demorando um pouco mais, sabe? Ela começa às vezes a doer, aí eu tenho que ficar posicionando ela de forma diferente. Eu faço alguns desenhos com a mão esquerda, mas daí eu demoro mais ainda, né? Então, eu tento fazer com essa mesmo. Esse aqui tá desgastando bastante, porque tem que preencher uma área maior, né? Com esse mais claro. Então, tá desgastando bastante o lápis. Eu acho até que eu vou ter que apontar pra ficar bom, sabe? Mas, por enquanto, eu tô só virando o lápis. Eu não vou usar efeito de nada, de caneta, né? Mas talvez eu use o blender só para misturar um pouquinho melhor as cores, aonde eu deixei um pouco mais marcada a pintura. Eu acho que não é culpa do lápis, acho que sou eu mesmo que, como eu ainda não me adaptei com eles, né? Eu deixei uma pintura mais marcada. E com o blender eu acho que eu vou conseguir tirar. Com esses lápis de outras marcas, eu não tenho muita experiência com quase nenhum. Eu tenho bastante experiência mesmo, assim, que é os lápis que eu adoro pintar. É com a linha da Faber-Castell, a linha vermelha, né? Da Ecolapis, a linha vermelha escolar. E também tô aprendendo a pintar com o Super Soft. Esses são os que eu mais uso. Eu tenho outros lápis, mas não me adaptei ainda, não aprendi, né? Quando eu vou pegar um desenho novo para pintar, às vezes eu nem lembro de pegar. Eu já vou direto nos Faber-Castell, que eu já tô mais acostumada. O que é um erro, porque o ideal é a gente aproveitar o material, né? Ficar guardando não é muito legal, é desperdício. Eu sei disso, mas como eu tenho muito apego aos meus materiais, eu fico com pena de gastar, não é nem de gastar, eu não me importo de gastar o material se eu sei que vai ficar legal, assim, né? Mas quando eu fico nessa insegurança, ai, será que vai dar certo? Será que a pintura vai ficar boa? Eu acabo optando por não utilizar. E é um erro, a gente tem mais é que utilizar os nossos materiais, a gente comprou ou ganhou, né? E foi dado com tanto carinho. Então, a gente tem que aproveitar. Tô tentando mudar isso. Outra coisa que acontece é que quando eu tinha os Faber-Castell, eu nunca fiz a tabela, porque como eu sempre usava desde pequena, então eu nunca pensei em fazer tabela. Porém, conforme eu fui adquirindo outros lápis, eu sempre quis fazer a tabela antes de começar a usar. Então, é uma coisa que me prende muito, que me amarra muito, é isso. Porque eu não consigo utilizar o lápis se eu não tiver com a tabela pronta. Com a tabela pronta e um pequeno desenho. Então, por isso que eu vim fazer aqui esse vídeo, mostrar, né? Mostrar a tabela desses lápis, fazer o desenho que eu me sinto na obrigação de estar fazendo o teste para começar a utilizar. Eu sei que é bobeira isso, mas como é que eu posso dizer? Cada um tem algumas regras, alguns critérios que coloca, né, na sua vida, na sua rotina, eu não sei explicar.
Eu tenho essa coisa de ter alguns métodos, manias, regras colocadas por mim mesma. Algumas coisas que eu preciso fazer antes de tal coisa. Eu sei que é bobeira, mas eu acredito que que tenham mais pessoas com essa mesma questão, né? De sempre ter que fazer uma coisa primeiro, para daí poder fazer outra tal coisa. E eu tenho muito disso, principalmente nessa questão dos meus materiais. Mas não só neles, em outras questões da minha vida também. Eu vou tentar dar uma neutralizada nesse verde e tirar essas marcações com esse 196. Ainda ficar tipo um blender, sabe? Vou passar ele em tudo. Um pouco mais nessas bordas. Aí eu acho que ele vai misturar um pouco melhor essa cor. Eu gosto de fazer isso. Sempre pegar uma corzinha mais clara e passar por cima de tudo. Nem sempre dá pra fazer, né? Mas quando dá, por exemplo, aqui eu acho que vai ficar interessante. Agora que eu comecei a gravar os vídeos, também eu só consigo usar aquele livro, por exemplo, se eu já mostrei ele. Aí eu consigo utilizar ele para colorir. Então, eu tenho muitos livros ali em branco, sabe? Não só por causa disso, mas eu sempre tive medo de estragar. Agora que eu tô criando mais coragem pra fazer. Eu sei que pode parecer errado, mas eu gosto realmente de colecionar os materiais, assim como tem gente que coleciona outras coisas, né? Eu, por exemplo, o que eu gosto é materiais de arte, livro de colorir, e é o que me atrai. Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha a opção de comprar outras coisas, né? Mas o que me enchia os olhos mesmo eram os materiais escolares. Tipo, tem gente que vai para lá para comprar bolsa, roupa, perfumes. E para mim nada disso, não é que eu não use e não goste, né? É uma necessidade, vamos supor, né? Eu também gosto de um perfume, de uma bolsa, mas se eu tiver que optar, vai ser pelo material. E, por exemplo, se eu tenho uma bolsa, para mim é o suficiente. Agora, um lápis, não. Eu gosto de ter eles ali, mesmo que às vezes eu não utilize, eu gosto de pegar para olhar, arrumar, botar de um lado para o outro, limpar, organizar. Eu adoro fazer isso. Eu crio bastante regras na minha cabeça, né? Aí, às vezes, eu fico tentando lutar contra para tentar fazer diferente, né? Mas eu acho que não é só eu que faço isso, sabe? Cria esses métodos, esses sistemas, assim, né? Talvez seja só eu, não sei. Mas acredito que não, né? Mas alguém se identifica? Profundo, eu vou utilizar esse. Se não fosse para testar aqui, eu acho que talvez eu faria com giz pastel. Mas como é que eu quero testar o lápis mesmo, eu vou fazer o fundo com um lápis de cor. Com giz pastel, acho que ia ser mais rapidinho, né? Mas eu vou fazer com esse daqui. Pois ainda falta o olhinho dela. O olho da cobra, eu acho
Maravilhoso, né? Aqui ele é pequenininho, então quase não dá pra fazer um olho tão bonito, tão caprichado, né? Mas o olho da cobra eu acho que é uma coisa bem hipnotizante, né? Bem marcante. Nossa, é algo muito bonito. As cores são diferentes, o tipo do olho, o formato, tudo, né? É muito bonito, eu acho, pelo menos, né? Ó, bem rapidinho pra fazer o fundo, eu tô fazendo ele bem levinho. Então, bem rapidinho. Depois eu só vou dar fazer um com um pouquinho mais escuro. Pra fazer uma sombrinha ali perto dela, né? Por baixo dela, assim. Como se ela estivesse fazendo uma sombra nesse chão. Mas vai ser um fundo bem simples. Só pra não ficar em branco. E pra testar o lápis mesmo. Eu resolvi colocar junto essa cor aqui também. No fundo. Opa, deixa eu primeiro botar ela aqui. Dar uma misturadinha bem de leve. Não vou apertar nada, é só mesmo para dar um toquezinho a mais de cor. Não ficar uma cor tão chapada. Não ficar uma cor única assim, né? Dar uma misturada com outros tons. E depois eu vou fazer o sombreado dela. Ó. Talvez até eu passe mais uma cor ainda. Mas eu acho que assim já tá ficando bom. Outro fundo que talvez ficaria legal aqui também seria com agora eu esqueci o nome, aqueles carimbos, aquelas carimbeiras, não o carimbo, né? Aquelas carimbeiras, em tom de marrom, ou um ocre. Eu acho que ia ficar bonito também. É uma coisa que eu também ainda nunca trabalhei com as carimbeiras. Mas eu já vi as gringas fazendo, né? E fica muito bonito. Elas usavam muito para scrap, usam ainda, né, para scrapbooking. E agora elas usam nos desenhos. Agora não, né? Há muito tempo elas usam nos livros de colorir também. E qualquer hora eu quero testar também. Eu não tenho as mesmas que elas têm. Tem algumas outras ali mais simples assim, né? Mas que eu acho que já vai dar um efeito legal. E aqui eu acho que ficaria bonito também. Tudo uma questão de teste, né? É que eu tenho... Vou voltar aqui, porque senão eu vou esquecer essa partezinha ali. Tanto medo de errar, que aí eu não arrisco, sabe? E agora, para fazer a sombra, eu vou utilizar esse daqui, ó. O cheirinho desse lápis é maravilhoso. Você vai pintando e vai sentindo um cheirinho. É muito gostosinho. Vou fazer só aqui. Eu não sei se eu coloco mais algum tom de marrom. Eu vou fazer a sombra. Daí eu vou pintar o olhinho dela também. E vou ver se eu coloco mais algum tom de marrom junto no fundo. Mas talvez quando fica pronto não vai ter necessidade, né? Vamos ver.
Eu resolvi mesclar as cores com esse 196 de novo, as cores de fundo, né? Eu usei ele de novo aqui, pra dar uma mesclada. E agora eu vou pintar o olho da cobra, vamos ver como é que eu vou fazer. Pro olho, eu acho que eu vou usar essas cores aqui, porém eu não vou anotar na ficha, porque eu não sei se vai dar de usar todos, porque como é uma área bem pequena, né? Não sei se vai precisar de tudo. Mas aí, conforme eu for utilizando, eu vou anotando. Fazer o olho, eu vou ter que apontar um pouco preto, porque eu tentei ele pintar com preto, mas ele ficou muito grosso. E aí eu já vou aproveitar pra apontar esse daqui também, ó, que desgastou bastante, que foi o que eu usei pra mesclar o fundo. E eu vou usar esse apontador aqui, que é o de manivela, eu gosto bastante dele. E ele é bom pra todos os lápis, né? Todos que eu já testei, ele funcionou bem. Então, outro dia eu testo com outros apontadores, ó. Só fiz uma pontinha, vou dar uma melhorada aqui, peraí. Não quero fazer uma ponta muito fina, porque ela acaba quebrando mais fácil, né? Então, eu vou só... Mas, ó, já dá pra ver que ela fica uma ponta bem bonita, né? Dá pra apontar mais, eu aqui parei por aqui. E eu vou aproveitar e fazer um pouquinho mais fina do preto também. Eu tentei lixar ali, mas não ficou bom. Então, eu vou apontar. Como é uma área bem pequenininha, o lápis tem que estar um pouquinho mais apontado, né? Eu vou apontar esse também. Ó, eu aqui. Ai, meu Deus. Aponta super fácil. Eu não tô apontando o máximo, porque às vezes a gente aperta e ele acaba quebrando muito fácil. Eu tô fazendo uma ponta média, assim, só pra ficar um pouco mais fina. Acho que já vai ser suficiente. Como é uma área muito pequena, eu até utilizei as cores, mas quase não dá pra perceber, né? Esse foi o que eu apontei, o que eu fiz pro fundo. Vou guardar ele aqui pra eu não perder o lugar. E então, vou marcar aqui quais que eu utilizei pra fazer o olho. Ó. Agora 71. Esse aqui eu usei no olho todo, né? O preto eu fiz só a pupila. Ah, deixa eu dar uma reforçadinha aqui no preto. O preto eu gostei, tá? Mas eu não achei ele tão preto. Mas eu achei bem bonito. Esse aqui eu tentei fazer mais as bordinhas do olho. E tentei botar um pouquinho dele um pouquinho por fora, assim, né? Tentei deixar mais claro no meio. Quase não dá pra perceber a diferença. Mas aqui de perto dá pra ver melhor. Aqui, ó, o branco não dá pra ver muito bem, né? Ali quase não deu pra eu colocar. Eu queria fazer tipo um pontinho de luz, mas é que é uma área tão pequena, teria que ser com a caneta. Mas como eu não quero usar a caneta, eu passei um pouquinho do lápis. Por enquanto, eu mantive as cores conforme veio na caixa. Eu não mexi, né? Depois eu vou ver se fica bom dessa forma ou se eu tenho que dar uma mexida. Uma coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês é que aqui, ó, na tampa da lata, também vem todas as cores e o nome, né? O número e o nome. Então, é bem legal que já dá pra gente ter
ter uma ideia. Se não tiver com a tabela em mãos, dá para se basear por aqui das cores que tem, né? O que eu posso dizer por enquanto é que eu gostei muito da variedade de cores, da maciez e da pigmentação desses lápis. Vou ter que testar eles mais, né, para ver, mas por enquanto é isso. Eu gostei bastante. Considero eles excelentes, tanto para quem está no nível mais iniciante ou mais avançado. Agora que eu perdi o medo, eu vou começar a utilizar eles bastante, tanto nos meus livros de colorir, como nos meus desenhos que eu gosto de estar fazendo de vez em quando. Essas foram as cores que eu utilizei para fazer o desenho. Então, essas 3 primeiras foram para cobra, essas 3 para o fundo e essas 4 eu usei no olho. Para mesclar o fundo, eu usei o número 196 também. Esse foi o resultado. É um desenho bem simples, mas que eu gostei muito de fazer. Obrigada por assistirem, fiquem com Deus, beijos!